Ela fala de casamento acidental. Que é aquilo que acontece quando a mulher engravida e vão levando-se assim à toa só porque engravidou. Exatamente. A mulher engravida e depois é obrigada a casar. Ou as pessoas conhecem-se muito rápido, têm outros interesses que são mais carnais do que espiritual, luxúria, a questão do interesse financeiro ou outros interesses, mas que não envolvam muito o amor, que não envolvam muito aquela afinidade, aquele afeto espiritual. Construção do lar. Exatamente. Até pode ter em conta a construção de um lar, mas a base não é amor. Ou seja, não há primeiro uma ligação, uma união afetiva que vai desembocar no casamento. Tudo começa a partir de questões materiais, a partir de questões físicas. Acontece bastante isso Exatamente, atualmente. eu gosto dele, o nosso entrosamento, às vezes sexual, ou porque tem uma boa postura financeira, está bem colocado a nível de status. Então as pessoas vão se relacionando, ou às vezes porque temos que casar por uma demanda social, para respondermos a alguma atividade, seja laboral e por aí fora. Então acabamos caindo em casamentos acidentais. E o autor aqui ressalva a questão de serem acidentais exatamente porque não há aqui, diria, um conluio espiritual. Não há aqui uma arquitetura espiritual. Não é um casamento que foi primeiro preparado espiritualmente para depois responder à manifestação física. Este tem um processo contrário. Começa no âmbito físico e, dependendo de como ele vai se desenvolvendo, pode depois atingir o estágio de evolução e união espiritual. Okay? Depois deste, ele fala até de forma sequenciada, fala da questão dos casamentos provacionais. Okay? Os casamentos provacionais, diria que são os que são muito mais comuns na nossa sociedade. Quais são em esses? que espiritualmente os cônjuges são unidos para evoluir juntos espiritualmente. Ou seja, eles estão num processo de provação e de crescimento espiritual, em que um precisa ou é atraído pelo outro por causa de questões que ele precisa desenvolver na vida dele. Então, se eu sou uma pessoa confusa, se eu sou uma pessoa incrédula ou sou uma pessoa com problemas financeiros, vou atrair uma outra pessoa que tenha um lado contrário do meu, em que eu vou ajudar o outro a equilibrar a vida financeira dela, a organizar-se, a ser uma pessoa, se calhar, espiritualmente mais confortável, mais evoluída, e a outra pessoa também vai preenchendo os laços que me faltam enquanto um ser humano em evolução. Mas aqui é importante deixar claro que esta é uma teoria, sobretudo desenvolvida pela doutrina espírita, okay? Porque a doutrina espírita é uma das que mais trata o espírito enquanto objeto, ou seja, investiga o espírito enquanto espírito e depois os processos pelos quais o espírito passa. Mas aqui temos que colocar em pratos limpos a questão disto estar muito ligado à crença na reencarnação. Esta teoria só faz sentido se acreditarmos que essa nossa vida é uma reencarnação. Estamos aqui por um propósito, estamos aqui para cumprirmos determinados desígnios e para evoluirmos enquanto humanos. Embora existam pessoas que não acreditem e respeitamos isso, o mundo é feito desta diversidade, mas esta questão acaba sendo transcendente a todas as religiões. Porque a partir do momento que nós temos que fazer alguma coisa para termos uma vida melhor agora ou depois da morte, significa que estamos aqui a acreditar que há um mundo transcendental. E todas as religiões dizem isso. Tem que organizar a sua casa ainda em vida. Então, a partir do momento que há esta percepção de que há uma casa que precisa de ser organizada, então há aqui uma consciência implícita de que nós somos seres reencarnados e que estamos aqui e que ao mesmo tempo em que nós vivemos esta manifestação física, nós estamos ligados a uma obra que nós estamos a fazer. E para as pessoas que sonham muito
em obras e a fazerem obras, essa realidade é muito mais clara. Porque para esse tipo de pessoas, por exemplo, quando elas estão fora do caminho, os sonhos com a evolução da obra, da construção da casa, são interrompidos. Então, se a pessoa faz, por exemplo, uma terapia de sonhos ou acompanha os seus sonhos, pode perceber com facilidade que está fora do seu caminho. Ok? Mas vamos retomar aqui a questão dos casamentos. É muito assunto. Estávamos ainda no casamento provacional. Sim. O casamento provacional é desprovido das provas de vida. Ok? Ele até pode começar de uma forma muito linda, bonita, mas a partir do momento que se casam 2 a 3 anos, começam a passar por uma série de provações. Dificuldades financeiras, falta de entendimento, falta de comunicação, o marido já não sente nenhuma atração pela esposa, ou vice-versa. Quer dizer, a convivência torna-se totalmente impossível. Para que este casal tenha a necessidade de procurar as causas que muitas vezes são internas. Quer dizer, eles são obrigados a refletir, a verem-se um ao outro, a procurarem ajuda, a irem à igreja, porque eles vão perceber que é uma questão fora de comum. Então, isto acontece exatamente para obrigá-los a evoluírem espiritualmente. Porque todo mundo, quando procura todas as soluções da forma como sabe, depois vai entregar-se um pouco mais à igreja. É aquilo que dizem, não, este está a rezar muito. Parece que está muito devotado à palavra, ou está... Então, alguma coisa está a acontecer com ele. Então, quando as pessoas têm esta necessidade de evoluir, muitas vezes elas são colocadas neste tipo de casamento. Depois vamos retornar. Para além destes casamentos, o terceiro é o casamento sacrificial. O casamento sacrificial é muito importante porque explica várias coisas que nós vemos e que depois não entendemos. Nós dizemos, aquele senhor é tão bom, tão leve, em paz, mas a mulher é ciumenta, ela é muito baixa, quer dizer, ela tem todas as vibrações baixas. Isto é o típico, ou a mulher ou o homem, acontece de forma inversa também. Pode ser o homem a fazer este sacrifício para elevar a sua parceira, ou pode ser a parceira a aceitar este contrato para elevar o seu parceiro. Mas este tipo de casamento é caracterizado principalmente por um dos cônjuges ter uma grande evolução espiritual. Ser uma pessoa de paz, com um outro nível de consciência espiritual. Uma pessoa resolvida em termos de vida. E depois vai se juntar, ele aceita, okay, numa outra vida. Aquela questão, nós às vezes oramos e dizemos, Deus, use-me como quiser, faça de mim o que quiser. Ok, neste caso, é possível que o universo veja que alguém precisa mais da sua ajuda, afetivamente, emocionalmente, do que uma outra. Então, você vai ali a uma missão que você pediu. Precisa perceber. Deus quer que aquela pessoa evolua, o universo quer que aquela pessoa evolua. Então, para isso, precisa de alguém que possa ser uma mais-valia na evolução daquela pessoa. E o casamento pode ser um caminho para isso. Exatamente. Então, faz-se lá um contrato de casamento, há aqui um engendramento todo espiritual para que aquelas pessoas se conheçam e se apaixonem. E aí a pessoa evoluída passa por um martírio sério. Há pessoas que às vezes no consultório perguntam, mas eu sempre tenho que encontrar pessoas problemáticas, pessoas... Quer dizer, a pessoa fez um contrato na reencarnação de que ela aceita evoluir e fazer evoluir aos outros. Então, enquanto ela não conseguir cumprir esta tarefa, ou então conseguir mediar este casamento para um nível de evolução, para ambos, ela ou ele ainda estarão numa necessidade de cumprir com o seu contrato, aquilo que depois chama-se de karmas, dharmas e por aí fora. Entretanto, não é obrigatório, temos o livre-arbítrio, há uma fase em que podemos perceber que já não queremos estar neste tipo
de casamento ou atrair este tipo de situação. Então aí fazemos um outro trabalho espiritual que pode inverter o tipo de pessoa que nós atraímos. Nossa, Entretanto, a dívida que nós temos, ela passa para o casamento em que nós vamos. Razão pela qual lá depois vamos sofrer algumas tribulações que têm a ver com o meu contrato, o meu propósito, a minha aceitação para a reencarnação. Aí não estamos a falar de feitiçaria, não estamos a falar de herdar nada de família, estamos a falar deste entendimento de propósito de vida, daquilo que nós viemos fazer e de como nós contribuímos para a evolução da humanidade. Porque, embora nós usemos termos dispersos, mas todos nós estamos claros de que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Está De bem que claro. aquilo que nós fazemos Sim. vai Vai ter um acontecer retorno. também conosco. Então, num outro programa, se calhar podemos falar desta questão de karma e dharma, ok? Mas não vamos fugir muito do assunto. Casamento, ok? Fora este casamento sacrificial, depois temos um casamento que eu diria que é o casamento dos sonhos. Todo mundo sonha em casamentos designados a fins. Mas eu acho que, desculpa cortar, o sacrificial é o que mais acontece. Vemos pessoas com um jugo extremamente desigual. Não importa se um é cristão ou ambos estão na vida comum, né? Os dois bebem, mas tem sempre um que é um pouco mais variado que o outro. Sim. E é o comum de se ver. Sim. Um que parece um pouco mais perfeitinho, o outro um pouco mais inclinado para o totalmente tirado de frente do outro. Sim. Isto acontece porque é o normal. É normal se considerarmos falta de interferência de qualquer força maligna, sim, ok? É um tipo de casamento que faz parte da nossa sociedade. Aliás, até há autores que consideram estes níveis de casamentos não tanto quanto tipos, no sentido de que todo mundo pode ter todos estes estágios no casamento. Mas já aqueles que têm um casamento já afim, dificilmente têm problemas de quebra de laços matrimoniais, traições e por aí fora. Porque para ter um casamento afim é preciso que seja espiritualmente evoluído. E vai encontrar também uma pessoa espiritualmente evoluída. Esse então, casamento dos sonhos. são duas pessoas totalmente evoluídas, que não circulam na negatividade. Não são iguais, mas têm ideais semelhantes. Exatamente. Não são iguais no sentido de que as experiências evolutivas dizem respeito a cada um deles. Sim. Entretanto, todos eles já têm noção do mal, já sabem como é que o mal funciona, como é que ele destrói e já tem um lugar próprio para colocar este tipo de vibrações negativas. No sentido, por exemplo, eu vi um vídeo nas redes sociais, no TikTok, estas pegadinhas, encontra-se um casal, uma moça vem de fora e chega lá, fala com o outro, tu traíste-me, estás aqui com a outra. Já vi também, como se fosse a parceira. Exatamente, e os dois olharam-se, riram-se da situação, ela deixou lá até um presentinho, o marido pegou no presentinho, deu à esposa, continuaram ali a jantar e a rirem-se da Eles têm moça. um nível de confiança extremo, Exatamente. eles conhecem-se. Exatamente, eles já têm uma outra Dimensão. evolução, ok? Porque mesmo às vezes com confiança é normal que fique um pouquinho de dúvida, mas pelo menos naquele vídeo eu não vi isso, ok? Então este pode ser um dos sinais de que aquelas pessoas são evoluídas. E nós vemos algumas situações dessas, até muitas vezes nas igrejas, com os pastores e outras pessoas, em que, numa condição normal, nós nos perguntamos, mas ali a pastora ou o pastor fez, será que ele não podia? Mas o pastor está à vontade. Está à vontade, ele não se preocupa Está com feliz com Para aquilo que ele tem. é normal. E vice-versa. Por quê? Porque eles já perceberam que nesta terra todo ser humano tem desafios, assim como o próprio casamento tem. Então, não podem ser coisas externas ao casamento que hão de vir abalar o casamento. Nós estamos a dizer que não há aqui atritos, não há aqui um e o outro problema. Mas esses atritos são invalidados pelo nível de evolução das pessoas.
É alguns naquele chamam de intimidade. Exatamente. E é naquele sentido em que, não sei se isso já aconteceu consigo, se calhar com o telespectador lá em casa também, em que tu tens toda a vontade de revidar alguma coisa, ou então de fazer algum mal, pessoa ainda sinta que a dor que eu seja. senti, eu Exatamente. próximo à dor que eu senti. Entretanto, quando se chega perto daquela pessoa, toda aquela vontade desaparece. Desaparece. O amor faz isso. Exatamente. Porque aquela pessoa é tão evoluída que a sua energia não tem nem por onde entrar. Então, quando você chega, você contamina-se com o campo dele, espiritual, do que com o seu. Porque o seu é muito fraco. Então, os casamentos afins são mesmo feitos pelos cônjuges com uma evolução espiritual muito, muito evoluída. E este casamento dos sonhos que mencionou é composto por duas pessoas evoluídas que terão uma vida perfeita ou que passarão por fases diferenciadas? A vida, eu diria que seria perfeita, porque o que é que acontece? Estas pessoas já perceberam que um dia podem ficar sem o que comer. Já perceberam que um dos cônjuges o cônjuge, nesse caso o homem, que é socialmente responsável por prover, pode um dia não conseguir prover. Ou então a mulher pode estar numa situação de invalidez ou vice-versa. Já perceberam que todas essas situações fazem parte da condição humana. E em nenhum momento colocam isso como sustentabilidade da relação. Ou como possibilidade que possa fazê-los separar-se. Exatamente. Por quê? Porque eles não se uniram com este propósito. Diferente, por exemplo, dos casamentos acidentais, em que eu olho, digo, não, eu até posso gostar dele, mas aquilo que ele me pode proporcionar ou que eu posso ser e sentir ao lado dele é muito bom. Então, há ali já uma condição que mesmo de forma implícita vai influenciar para a oscilação desta relação. Tem mais dinheiro, a relação tende a ser mais saborosa. Tem menos dinheiro, a relação tende a baixar. Emagrecer um pouco, já não tem aquele corpo todo esbelto, já não olho da mesma forma. Gritou, um outro dia eu já fico a pensar que é porque o dinheiro que eu prometi não chegou. Então, esses são casamentos acidentais, às vezes provacionais também, e que depois vão abrindo espaço para a quebra do laço matrimonial. Principalmente esses três, o sacrificial, o acidental e os provacionais. Aqui é onde há muita traição. É aqui onde há muita quebra da sorte de todos os benefícios que um casamento traz um para o outro. O casamento traz benefícios. Sem sombra de dúvidas. Sem Disse sombra muito de isso. dúvidas. Então não é questão só cultural. Não, nós já vamos falar disso. Só vamos falar de um outro casamento que é mais do que o casamento dos sonhos. É um casamento, digamos, anormal, entre aspas, porque diria que na nossa sociedade, se calhar, existiria a 5 a 10%. Quer dizer, chama-se casamento transcendental, em que as duas pessoas são tão evoluídas, tão bem resolvidas, que a única coisa que elas querem é viver para fazer bem aos outros. Muitos pastores, missionários vivem estes casamentos, que às vezes não ficam numa cidade, numa terra. A função ou o propósito deles é transmitir esse transcendentalismo, fazer com que os outros percebam que é possível viver um outro tipo de vida, um outro tipo de casamento. Então, eles primeiro são modelos, porque acabam tendo a sorte de ser financeiramente resolvidos, acabam tendo a sorte de ter toda a conjuntura material também, né? só para se amarem e mostrarem o amor e a convivência. Claramente não significa que eles não tenham desafios também, mas os desafios deles são trazidos pelos outros
na tentativa de interpretar e ajudá-los. Quer dizer, o desafio deles já não é entre um e o outro. Tanto que se o outro dorme cedo, dorme tarde, Já faz não barulho há- quando acorda, atira a toalha, isso já Não é problema. não é problema, já não existe. Se ele decidiu que não, porque tem uma outra casa, nesse dia ele quer morar nessa casa, não quer estar junto com ela, quer estar... Quer dizer, essas coisas todas já não fazem diferença. O laço deles nunca se quebra. Viaja 5 anos, vai viver sei lá onde, não tem problema. E Eu nesse tipo estou de casado. relacionamento, suponhamos que a parceira traia ao seu parceiro. Não, para ser transcendental já não há esta Não há possibilidade. essa situação. Estas pessoas já transcenderam este nível material. Por isso é que eu digo, são muito raros. Estamos a falar de 5 a 10% socialmente. Já ascender. Só nos casamentos afins, a possibilidade de traição é muito, muito, muito. Aí tem que entrar feitiçaria, tem que entrar pactos e um deles tem que estar muito fraco. Mas é muito, muito, muito raro. E este tipo que muitas vezes vivem 30, 40 anos muito bem e do nada. Acontece um movimento estranho. Exatamente. E quebra-se ali a alguma coisa. Então, nos casamentos afins e casamentos transcendentais, segundo esta teoria científica espiritual, estão isentos deste tipo de traição. Nossa. E todos nós podemos evoluir Para para esses níveis, qualquer né? tipo deste casamento. Mesmo tendo passado por situações de traição, turbulências do relacionamento, é possível chegar neste nível. Aí é onde há uma questão interessante, porque hoje em dia, até em conselhos, sentamos, ele traiu-me, porque ele fez, deixa, sai. Ou trai também. Sai, ou então arranja faça aí alguma coisa, fiquem em paridade e por aí fora. Então, qual é o principal cuidado que se deve ter nas uniões espirituais? É que, as uniões espirituais juntam todas as possibilidades evolutivas de cada um dos cônjuges. Ou seja, é aquilo que dizem, case-se com um homem com visão. Como é que você vai perceber esta visão? A partir da áurea da pessoa, a partir dos movimentos da pessoa. Esses todos são sinais espirituais. Falamos de do que comportamento. exatamente, comportamento, como é que ele vive, o que é que ele pensa. Como ele lida com familiares até. Exatamente. Ele só ainda não chegou, mas um dia, 2 dias com ele, eu consigo ver para onde ele vai. E é um caminho certo e que muitas vezes não chega porque os tipos de relação que vai tendo não são os típicos para ele. Ou seja, ele ainda não atraiu a parceira certa. Provavelmente porque também ainda não tenha evoluído totalmente para este casamento afim, para que ele tenha todos os benefícios da evolução espiritual. Da conduta que ele tem. Né? Exatamente. Como se fosse Exatamente. um prêmio pela Exato. conduta. Ou seja, ele ainda está em treinamento. Para que ele chegue lá sabendo que existem todas as possibilidades de ele retroceder. Então, ele vai conhecendo os problemas que ele vai tendo, as situações, os desafios, e chegado lá, uma vez rico, uma vez bem-sucedido, mesmo que ele tenha algum problema e caia, é uma questão de tempo para ele voltar. E ainda mais rápido. Por quê? Porque ele cumpriu com todos os estágios de evolução. Quando uma mulher olha para um homem e diz, não, uau, ele tem dinheiro e tudo e tal, eu já sofri bastante, não quero sofrer, não quero ter que encontrar uma outra pessoa, recomeçar e fazer tudo, então eu vou para ali. O que não se sabe muitas vezes é que aquele lá, às vezes, enriqueceu estando num outro casamento em que deixou alguém. E que ele também não cumpriu com os outros estágios de evolução enquanto homem. Tem dinheiro e tudo, mas ainda é arrogante, prepotente e todas aquelas faltas de qualidade, digamos, espiritual que se deseja num ser humano. E tu vais lá porque tens dinheiro. E entretanto, dinheiro, né? Exatamente, e entretanto tens a mesma categoria de vibração e a mesma categoria espiritual dele. com ele. Então vão lá, o dinheiro dele desaparece tudo. Some. Exatamente por causa da tua influência também. E como os dois
têm o mesmo nível espiritual, isso acontece de uma forma tão rápida, que depois passam, voltam para um casamento de provação. Ou então, aquele acidental, em que devem se conhecer, devem se aceitar sem os benefícios materiais, ou devem se ajudar para novamente evoluírem os dois. Mas fui lá porque tinha dinheiro. O dinheiro acabou. Isso acontece muito. Muitas mulheres tendem a engatar relacionamentos com homens muito bem-sucedidos, esperando que o dinheiro que ele tenha caiba ou então dure para os dois por muito tempo. Geralmente o homem perde tudo. Alguns dizem que é porque a mulher não trabalha e come tudo que ele tem, mas hoje percebemos que não é só sobre gastar demais, é também sobre este lado espiritual da coisa. Exato. Por quê? Podemos até entrar um pouco mais no tema. Claro que nós colocamos aqui a questão do jugo enquanto laço, porque o jugo, na verdade, é o que tem que se quebrar. Sim. Tudo que é jugo tem que ser quebrado, porque a ideia de jugo é uma questão de peso, é uma questão de escravidão e tudo e tal. Então, se há um jugo no casamento, o que se tem que fazer é quebrar-se esse jugo para que o casamento funcione, ok? Mas quando nós quebramos os laços espirituais, aquilo que liga um ao outro para juntos evoluir, nós criamos uma dívida espiritual. Nós é que criamos, ninguém faz isso por nós. Ou seja, nós tínhamos um caminho, tínhamos um trabalho a realizar, não realizamos, então alguma coisa vai acontecer. Cortam-nos o salário, somos demitidos, temos que procurar um outro emprego, a mesma coisa acontece. Por isso é que outras depois se arrependem. Olha, aquele lá era muito bom, ele não fazia isto e aquilo, mas era um bom homem. E eu estava mais feliz com ele. Por quê? Porque já foi perceber o que é que significa ter um outro relacionamento que tenha aquilo que ele pensava, ou ela pensava, que não tinha. Ok? Porque quando nós nos casamos, nós herdamos tudo, que é sorte, diria também desafios, de cada um dos cônjuges. É por isso que dizem, sexo com mulher errada, casamento com mulher errada, ou com homem errado, é morte. Okay? Mas por que atribui-se mais esta visão à mulher? É porque a mulher tem a maior energia de criação. É por isso que ela... é que recebe também, exatamente, né? Mas ela tem a maior energia de criação. Por isso é que ela gera o filho e cria. E é esta teoria mesmo a nível das religiões, que se ensina que se um homem consegue trazer e colocar nas mãos da mulher certa, a multiplicação é infalível. Porque a mulher tem este poder nato da multiplicação. Por isso é que o homem faz o que faz, a mulher cria, gera um filho e o cria. O marido consegue lá prover e tem a casa toda organizada, tem a sua vida organizada, desde que ele consiga sempre trazer de fora para dentro. E eu acho, esta já é uma opinião, espero que não me julguem, não me levem a mal, por isso, que uma das disfuncionalidades do casamento atualmente tem a ver com este ignorar das competências, ou seja, dos deveres em que cada um deles deve adotar. Porque se nós já temos uma predisposição nata, tanto espiritualmente, energeticamente, para qualquer tipo de coisa, quando nós nos dispersamos socialmente, temos que nos organizar de uma nova forma, até espiritualmente. Porque se eu cresci, por exemplo, numa religião em que tradicionalmente se ensina a mulher a servir o homem, e depois eu estou numa relação em que eu e a minha parceira trabalhamos os dois, temos a nossa vida, nós nos entendemos, mas entretanto continuamos a ter um alimento espiritual diferente da nossa concepção ideológica. Ou seja, nós os dois não temos problemas em sairmos, irmos trabalhar. Eu depois venho e cozinho, mas depois quando eu saio, vou para a igreja, ouço uma palavra que diz: a mulher deve, o homem deve. Então, nós quando evoluímos ou quando adotamos um tipo de sistema social, nós devemos adequar a tudo aquilo que nós fazemos. Ou seja, a vibração deve ser a mesma,
a igreja que eu frequento, a ideologia, deve ser, porque senão eu sou sempre bombardeado por situações diferentes toda hora. E acaba estragando o ambiente lá na casa. Exatamente. Essa questão de mulher submissa, ok? Até é uma verdade para quem está naquela linha, vive muito bem, está naquilo. Mas para quem vive aquilo, ouve, depois ela é que mete dinheiro em casa, porque depois o marido não respeita, porque depois na igreja dizem fica submissa, e ao mesmo tempo na igreja ou num outro sítio, não estou aqui a querer criar problemas com a igreja. Não, é um campo que mais se partilha esse tipo de assunto. Exatamente, mas não quero aqui criar nenhum tipo de atrito com a igreja, respeito à igreja, acho que ela deve existir, deve continuar a educar e deve sim disseminar a palavra. Mas estou a falar da pessoa, da condição espiritual, exatamente. Não da questão religiosa, mas do impacto que isto cria na vida da pessoa se ela não consegue selecionar o alimento espiritual certo para o tipo de vida que ele seleciona. Eu digo sempre, tudo no mundo é certo, é correto, tem razão de ser, vai ser sempre novo para alguma pessoa, desde que a pessoa viva daquela forma. Então, a partir do momento que um dos cônjuges sai de um casamento, seja civil, abençoado por Deus, e abre uma outra frequência de azar na relação em que está. Nossa, vemos muitos casos de homens que terminam um relacionamento com alguém, realmente começam um fracasso tremendo. E numa situação em que duas pessoas estão casadas há muito tempo, dentre ambos, um trai. Um trai e ainda continua no relacionamento. Que tipo de impacto isto pode causar para a vida deste casal? Isto pode chegar a tocar um pouco ao outro em que nem está neste mundo, vive tranquilamente, nem trai, nem pensa nisto, por estar no relacionamento. É tão interessante porque aí nós estamos no âmbito dos casamentos sacrificiais. Muitas vezes nós vemos e até sabemos por fora, porque nós vemos que aquele senhor ou aquela senhora trai o marido, entretanto ele continua muito leve, ele continua sem problemas, entende, perdoa. A percepção de que a parceira tem sobre ele até pode ser de fraqueza, mas ele já está tão evoluído e muitas vezes até já pode ter passado por uma situação igual, que a única coisa que ele tem a fazer é olhar para ela e lamentar. E muitas vezes esse tipo de pessoa pensa assim, eu não vou agora sofrer, desgastar-me, travar-me, porque os bloqueios emocionais são uma das causas de bloqueio de todas as outras coisas na vida. Quando uma pessoa não está bem no seu relacionamento afetivo, dificilmente desenvolve financeiramente, dificilmente consegue seguir a sua vida. Imagine, duas pessoas relacionam-se, estão muito bem, estão a construir uma casa. Entretanto, no meio da relação já não sabem se estarão juntos, se viverão juntos, ele já não sabe se continuam a investir, se tem que aplicar mesmo naquele projeto que tinham ou se tem que pensar numa outra coisa. Ela também já não sabe como deve agir, tem que se proteger. Então essas pessoas estão a retroceder, porque tinham ali um caminho aberto para. Então começam a entrar num campo de escuridão em que já não estão bem, já não têm foco, já não conseguem fazer absolutamente nada. E mesmo com dinheiro, muitas vezes vão acabar fazendo outras coisas que não têm nada a ver, porque já não sabem aonde investir. Porque o principal combustível, o que equilibra o ser humano, são as suas relações afetivas. Sim. Tanto que aqueles que, percebendo disso, conseguem cortar totalmente o laço, ficam frios e secos, conseguem até realizar muitas outras coisas. Mas quando atingem aquele estágio e abrem aquela ferida, tem um outro problema. Tem um outro problema, que é o afetivo emocional, porque não resolveram, bloquearam e tenderam a realizar uma outra tarefa, que era refúgio. E até pode dar certo, né? Vai. Muitos falam que a mulher, quando se separa, fica ainda muito bonita. Embeleza, adorna-se um pouco mais. Alguns homens ganham novos empregos, como se aquela pessoa desse no jazar. Sim. Mas por que é que isto acontece? Muitas vezes porque o espírito vigia todo
a todo o momento o que acontece nas nossas vidas. Ok? Aqui nós podemos tocar um bocadinho a questão da mediunidade e das sensações que as pessoas têm e não conseguem interpretar. O marido chega, elas dizem, eu não sei o que está a acontecer. Ou o homem, não sei o que está a acontecer, mas alguma coisa não está bem. Ah, não, mas tu estás a falar mal comigo, eu não fiz nada. Aquela pessoa tem a consciência de que alguma coisa você fez. Porque o espírito da pessoa, a energia dela, já tem uma quebra. Há uma terceira energia no meio, que é esta que está a criar conflitos. Mas, como nós temos sempre a necessidade de confirmar com a nossa vista, com fotos, com alguma coisa, nós vamos ponderando. E, em algum momento, algumas pessoas começam a pensar que estão a entrar num estado paranoico. Não, mas será que mesmo? E não, Acho mas que ele não. não fez nada. Mas ele chega a tempo. Entretanto, a convivência vai se tornando insuportável, dia após dia. Até que a revelação acontece. Que não, você não estava maluca. Isto tudo que você estava a sentir era por causa disto, disto e disto. O famoso sexto sentido. Exatamente. Funciona. Agora, sim. Agora, se o outro não tem a capacidade de se retratar e evoluir com aquela situação, porque isso também pode acontecer. corrigir, né? Sim. As pessoas podem evoluir, podem fazer aquilo e perceber Que não é que saudável. não é aquilo que queriam. E por causa daquilo, evoluir. Mas nós muitas vezes, é só quando acontece conosco, é que nós conseguimos perceber. Que é doloroso. Por isso é que eu digo, Satanás é o maior treinador de qualquer pessoa evoluída. Porque ele ensina com dor. Nós vamos lá, atraímos e ela, é isso que você quer, ok, quer saber como é que é isso. Tudo bem, eu te vou mostrar. Eu acho que ele é que treinou o Jó também, indo já para a doutrina cristã. E foi assim com Jesus também. Não, eu posso mostrar que aquele seu servo fiel, isso já é muito perspectiva cristã. Sim. Jesus não é assim tão fiel quanto pensa. E Deus disse, segundo a palavra, vá lá, mas não lhe tira a vida. A mesma coisa fez com o Jó. Então, para eles evoluir, precisaram lá de um treinador. Então, muitas vezes nós também precisamos de sentir Essa na fase pele. dolorosa. Exatamente. Por isso é que alguns depois não aguentam. Dizem, eu tentei de tudo. Se calhar ele precisa de perder uma mulher como eu para saber recomeçar, valorizar. não é? Ok. Mas antes que o tempo encerre cá, diga para nós, até que ponto a traição pode impactar ou então ferir o outro? Há quem é traído, sai do relacionamento, tenta recomeçar. Este sair do relacionamento pode, de alguma forma, sentir impactos na sua vida, Bom, mesmo separando-se desta pessoa? Bom, eu lido muito com esta questão. Não gosto muito de terapia de casais, ok? Eu tenho muitas dificuldades mesmo a nível de consultório de atender casais ao mesmo tempo. Porque muitas vezes vêm e apresentam questões que a olho nu eu já consigo detectar que aqui há uma terceira pessoa. Entretanto, as pessoas vão lá e tentam defender-se de uma e de outra questão, enquanto percebe-se com clareza que aquela pessoa está a trair o outro. Entretanto, não quer sair da relação por uma e outra questão. Agora, não é possível, tanto continuando como se separando, não ter sequelas e nem danos de uma união que tenha durado mesmo que seja um ano. Não é possível, porque durante aquele tempo compartilharam laços espirituais, emocionais, projetos e por aí fora. Houve uma expectativa, houve uma crença e até a questão da autoestima, da construção sobre a pessoa, mesmo que se diga não coloque a sua vida nas mãos dos outros, mas quando nós estamos num casamento, evidentemente que nós vamos partilhar a maior parte daquilo que nós somos com o outro. Então, o nível de dependência não vai de nenhuma forma baixar. Não estou a falar só de dependência financeira, a própria dependência emocional, a questão dos projetos e principalmente se era antes uma relação com bastante afinidade. Ou até ao contrário, porque mesmo as coisas más, os defeitos,
uns dos outros, alimentam-nos de alguma forma. Há coisas que eu acabo fazendo porque a minha mulher é chata e se eu não fizer vai ser um problema. Entretanto, aquela chatice é ela que motiva-me a fazer e que atinja um outro estágio de vida, ou seja, é força motriz. Então, sempre, tanto com o perdão, tanto com a separação, terá que existir aqui um estágio de sofrimento que não é mau, que cada um deles terá que passar. Muitas vezes, mesmo aquele que trai, também sofre. Pode não ser naquele exato momento, Mas porque ele ainda nunca está... sofre, só está sempre feliz. Não é verdade. Não é verdade. E eu não sei, eu não conheço ninguém que se tenha separado da esposa Por traição. por para seja viver feliz. com uma amante e que depois esteja lá muito bem com a sua amante. Pode existir um e outro caso, não quero ser aqui extremista, não sou Tem dono sempre do uma fase de mundo. dor, né? Sim, sim. E há sempre um tormento. Por quê? Porque a lei é simples. O que você planta terá que colher. Ah, não, eu traí porque fui traído. Tudo bem, você foi traído, mas traiu. Então, o fato de você trair porque foi traído não vai apagar a tua traição. E é uma coisa muito interessante. Hein? Eu espero que essa paciente não me esteja a ouvir, não vou dizer o nome dela, mas não é única, né? Já foram várias que dizem assim, justamente com aquele que eu escolhi ser sério, eu já parei, eu já me retratei, já não traio, já não... Encontrei um parceiro, evoluí, mudei, e agora sou traído. Isso acontece tanto. Sim. Por quê? Porque a dívida que você fez espiritualmente não se vai apagar porque você mudou de empresa. Eu roubei na MCL, saí e fui trabalhar na Vodacom. Na Vodacom já não roubo. Descobre-se o roubo na MCL. Não me vão seguir para pagar porque já estou na Vodacom? Vão. Não. Então é a mesma coisa. Ok, tudo bem. Agora a senhora tem consciência, já evoluiu. Mas paga a dívida. Mas foi lá naquela empresa para a senhora saber o que é que significa o que você fez na empresa Transat. Chega lá, tudo aquilo que era devoção do outro até você trair, já vai ser sua. Meu Deus. Você já se retratou, entregas, tudo aquilo que o outro fazia, você faz. E até, em algumas vezes, por questão de culpa mesmo. Ah, não, eu saí de lá, já não quero fazer mais, quero me retratar. Chega lá, o bolo ou é bem mais cremoso, ok? Ou então é de um sabor totalmente amargo. E dizem, não, mas como faço agora? Agora você já conhece os dois lados. É a oportunidade certa, se calhar, de perdoar e saber que aquelas questões todas existem, trabalhar com elas e continuar no relacionamento. Nós vemos também muitos casais que crescem juntos, conhecem os dois virgens, crescem, casam, têm filhos. É possível. Sim, sim. É a lei da vida. E muitos desses têm muita sorte. Os casamentos afins, os casamentos transcendentais conheceram-se hoje. Não levam muito tempo, casaram-se, têm filhos, têm um lar, estão estabilizados e vão evoluindo juntos, sem nunca conhecer Outra pessoa. Nossa, é interessante. E esta é uma das características dos casamentos transcendentais, porque os afins muitas vezes são amigos que ficam durante muito tempo, um gostando do outro, querendo, mas tendo um medo, ou então achando que não era certo, ou porque o outro não me quer, ou porque vou estragar a amizade. Entretanto, eles já estão num relacionamento espiritual muito sério. Falta só a fase certa para eles se unir. Unem-se e às vezes até contam, senão eu conheci fulano de X, ele é tão sei lá o que é que achas? Até, vai, mas eles amam-se. Só que a amizade deles cria-lhes uma barreira. Paulo Francisco, só para ensinar, deixa eu uma recomendação para casa, neste quesito de relacionamento, casamento, olhando para o lado espiritual. Bom, espiritualmente tudo é corrigível. O que é necessário é que cada um tome consciência do seu erro, apele à divindade, corrija-se
e, principalmente, faça entender o outro com ações de que ele retratou-se e consegue retratar-se e tem toda a vontade de continuar casado e não repetir os erros. Porque casamentos sem erros só os afins e os transcendentais. Todo o resto é sacrificial, provacional. E pode terminar pelo caminho. E pode terminar aí. Pode até terminar sendo ainda provacional. E já não temos tempo, mas teria sido interessante também falarmos das questões de ida e volta. Porque é como depois vai e volta. E depois... Esta ida e volta pode voltar com sequelas? Sim, sempre haverá sequelas. Mas é importante percebermos porque é que vai e volta. Ok? Porque muitas vezes o que é que a pessoa faz? A pessoa tem um intento espiritual. Sabe que quer que alguma coisa mude, mas muitas vezes não tem a coragem de expor o que quer que mude ou não tem a coragem de esperar. Então, o que é que ela vai fazendo? Vai fazendo tempo e vai espreitando a ver se aquilo que quer que mude para que ela se sinta feliz ou completa já mudou ou não. Então, quando aproxima-se e vê que ainda é a mesma coisa, vai recuando. Mas muitas vezes o que ela quer que mude, ou ele quer que mude, ele é que tem que mudar, e não o outro. Por isso é que sempre que vai espreitar, vê que a coisa está na mesma. Por quê? Porque ele não aprendeu da situação que lhe incomoda. O outro é espelho para nós. E se alguma coisa nos incomoda no outro, é sinal de que nós nos devemos retratar relativamente à escolha ou à situação em que nós estamos. Bem colocado, Francisco. Antes que vá, deixe ficar beijinhos e abraços para casa e também indique como podem fazer para localizá-lo. Quem sabe que é um lugar dessa conversa consigo. Exatamente. Bom, para quem queira fazer uma consulta, perceber algumas questões, principalmente desenvolver a questão do autoconhecimento, nós estamos na CUP, PH9, Reis do Chão. Podem também contactar-nos pelo número 84 88 55 102. Bom, embora esteja aqui a falar muito das questões espirituais, as pessoas confundem. Eu não sou pastor, não sou espiritualista, eu sou cientista espiritual e terapeuta holístico. Eu falo sobre todas as religiões, mas sobretudo sobre aspectos espirituais. E também a questão da terapia holística não tem nada a ver com a questão de cientista espiritual. Mas é um campo, exatamente, é um campo que também afeta o ser humano. Então as pessoas fazem, curandeiro, não. E nem sou pastor, como dizem. Okay? Sou cientista espiritual. Eu estudo, investigo, sistematizo e publico questões que têm a ver com ciência espiritual e atendo as pessoas para a melhoria de diversos campos de vida, as questões mentais, físicas e até, às vezes, bloqueios emocionais. A pessoa não consegue fazer escolhas, tem problemas em relacionamentos, no trabalho. Segundo suas pesquisas, vai dar instrução. Exatamente, mas mesmo questões de feitiçaria, porque entendemos da magia, porque ela é científica, é uma questão de energia, acabamos atendendo, mas que não haja confusão. Não haverá, sem dúvidas. Muito obrigada, Francisco. Esperamos que volte por mais uma conversa, por forma a informar os nossos convidados, que são os telespectadores, principais convidados. Esperamos que volte com mais temas deste nível para desbloquear estas ideias que por vezes colocam-nos distante do caminho certo, simplesmente por não saber como proceder. Até já! Obrigado.